Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Quantos estão envolvidos no nosso tempo de jejum esses dias? Eu creio e declaro que a sua casa será cheia nesses dias. De que a sua casa precisa ser cheia nesses dias? O que você está querendo que a sua casa transborde nesses dias? A promessa do Senhor para você. Você crê nisso? Sua casa vai ser cheia, sim, de saúde. Porque Deus tem saúde para você. Não só para você, para os filhos dos filhos, para os agregados, associados que estão por perto. Vão ser abençoados só porque estão próximos de você. Você entende o que eu estou dizendo? Deus tem para você também suprimento, sim. Prosperidade. Essa é a vontade de Deus para nós, seus filhos. Suprimento completo. Então, a sua despensa vai sim transbordar e a sua casa vai ser cheia de tudo que é bom. Você sabe que quando você diz amém, você está apropriando, né? Você sabe disso? Muita gente acha que amém é só uma coisa religiosa, formal. Não é. Na Bíblia não é. Amém é um dos nomes do Senhor Jesus. E quando você diz amém, você está dizendo, é assim, eu recebo na minha vida, eu concordo que é verdade. Tem que saber a hora certa de dizer amém também. Porque às vezes você fala amém na hora errada, aí você está concordando com a parte errada ainda. Tem que esperar chegar na parte certa. Mas a sua casa vai ser cheia também das coisas do céu. Vai ter um poço transbordando de água viva na sua casa. Poço que você não cavou, o Senhor Jesus cavou para você. Vai ter na sua casa a unção que quebra o jugo, a unção que destrói as cadeias do diabo, unção que livra você das palavras de maldição, das palavras invejosas. Eu declaro palavra de vida na sua vida em nome do Senhor Jesus. Sua casa vai ser cheia de riso, vai ser cheia de louvor, vai ser cheia de palavras de vida, vai ser cheia de bênção para abençoar aqueles que estão próximos de você. Quantos creem no que eu estou dizendo nessa noite? Porque é a promessa do Senhor para nós. Agora, nada disso vai acontecer porque você é bom, ou porque você merece. Não, isso tudo é expressão da bondade de Deus na sua vida. Na sua vida. Agora, existe algo que está prendendo? Hoje é dia de todo tipo de trava ser quebrada em nome de Jesus. Se existe algum processo, se existe algum problema, se existe alguma coisa que está impedindo, segurando você de avançar, hoje, pela unção do Espírito de Deus, vai ser quebrado. Porque você está envolvido na aliança. E por isso você recebeu o pão e o cálice quando você chegou. Nós participamos da mesa todos os dias do jejum. Por quê? Não porque o pão tenha poder em si mesmo, nem o cálice, ok? Nada de misticismo, nada de superstição lá de fora, não. O pão é um pão de si mesmo, o cálice é um cálice de si mesmo. Mas quando nós tomamos, ele deixa de ser um mero símbolo e passa a ganhar poder no mundo espiritual. Por isso hoje nós vamos comer do Senhor e beber do seu sangue. O sangue do Senhor. Tenho compartilhado nesses 21 dias sobre o sangue, e é sobre ele que é o livro. Não sei quantos estão acompanhando no livro as nossas ministrações. Alguém está acompanhando hoje aqui no livro? Alguns, aleluia, glória a Deus pela sua vida. Você vai ser recompensado. E eu faço questão de realmente insistir em certos tópicos. Então você anda comigo há algum tempo, você sabe disso. Então, algum tempo atrás, nós falamos de fé, aí nós gastamos muito tempo falando de fé. E depois fizemos um jejum inteiro, 21 dias. Não é? Eu criei, por isso falei, só para falar de fé. Para a verdade ser firmada, fundamentada na sua vida. Teve uma outra ocasião que nós falamos de justiça própria. Quantos se lembram disso? Falamos tanto que teve irmão que já tinha ficado até emburrado comigo e dizia, não vou falar mais nada do pastor Luiz, porque tudo para ele agora é justiça própria.
falei, tudo não, mas isso que você está fazendo com certeza. E depois fizemos um jejum para sermos libertos da lei. Mas agora o Espírito Santo colocou a respeito do sangue, como o sangue é fundamento, é base para a nossa vida espiritual. E como é triste, lamentável, que não se pregue. Você não vai ver muita gente pregando sobre o sangue. O que é algo estranho, porque é o centro do Evangelho. É o centro do Evangelho. É simplesmente o ponto focal, de onde fluem todas as bênçãos na sua vida. Sem ter fé para se achegar, você não consegue ter ousadia para pedir diante do trono da graça. Mas pelo sangue, como diz Pedro, o sangue da aspersão, você ganha paz na presença de Deus. Quantos sentem paz nesses dias? Romanos 5:1 diz, justificados, pois, o quê? Justificado. Diga, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga, por isso, eu tenho paz. Paz com Deus é a chave para tudo. Está me ouvindo? A solução de Deus para os seus problemas, os nossos problemas, tanto emocionais quanto espirituais, é o perdão e a justificação. Quando um peso é tirado de cima de você e você tem paz. Você sabe, eu tento ter paz com todo mundo, porque eu não tenho inimigos de carne e sangue. Tem gente que se considera meu inimigo, mas eu não o considero. Eu não tenho inimigos de carne e sangue. Meu inimigo é espiritual. Minha guerra é contra principados e potestades. Então nós tentamos ter paz com as pessoas o máximo que nós podemos. Às vezes as pessoas não querem ter paz conosco, fazer o quê? Mas a nossa vida não depende disso. Nós avançamos. Se não houver paz com Deus, aonde você vai parar? Para onde você vai? Não é? É a paz com Deus que torna a sua casa um lugar cheio de vida. Quem está em paz com Deus vive bem no casamento. Quem está em paz com Deus vive bem no seu trabalho, relaciona bem no seu trabalho. Quem está em paz com Deus consegue desempenhar ministério. Quem está em paz com Deus flui nos dons, flui na unção. Quem está em paz com Deus tem ousadia para orar e ora, Deus ouve. E quando Deus ouve, os milagres acontecem. Como já tem acontecido na sua vida. Bom, vamos compartilhar o que está programado para compartilhar. 10º dia do jejum, confissão de pecados. Eu vou começar hoje e vou terminar amanhã. Obviamente, se fosse uma reunião normal, eu falaria as duas numa reunião só, mas como nós estamos nos 21 dias, a ideia é falar menos para você absorver mais, então a gente vai devagar. 1 João, capítulo 1, vamos ler. 1 João, capítulo 1, vamos ler do verso 4, no verso 5 em diante. 1 João, capítulo 1, verso 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Diga, Deus é luz. Só o apóstolo João é que tem ousadia de definir Deus na Bíblia. Só ele, na sua intimidade com Deus, ele nos dá duas definições de Deus, aquilo que Deus é. Ele diz que Deus é luz e Deus é amor. Não é que Deus ama, não é que Deus ilumina, não, Deus é a sua natureza. Deus é luz e Deus é amor. João diz que aquele que odeia, então ele não está no amor. Se ele não está no amor, ele não está em Deus. E João diz, se ele não está em Deus, então ele está em trevas ainda. Então aquele que não ama, até agora, está em trevas, porque Deus é luz. Deus é luz. E Jesus disse o que a seu respeito? Depois que você nasceu de novo, você se tornou o quê? Tornou o quê? Luz. Lá em Mateus 5,14, Jesus disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Você agora é luz. Você também, preste atenção, não é só uma coisa que ilumina. Não, a sua natureza, sua nova natureza é da luz. Está me ouvindo? Isso é importante você entender. Você é luz. E em Deus não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas,
mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então preste atenção. Para você entender esse texto, e o alvo principal meu aqui é justamente o final, que diz o seguinte: que porque você está na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque você é luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas presta atenção, pastor, eu sou luz, eu preciso ainda ser purificado de pecado? É exatamente isso. É justamente porque você é luz que você é purificado de todo o pecado. Mas o fato de você pecar não torna você trevas. Está me ouvindo? Qual que é o ensino comum que você vai ouvir aí fora? Que quando você peca, você vai para as trevas. Quando você confessa, arrepende, aí você volta para a luz. Se cada vez que você peca, você vai para as trevas, e cada vez que você confessa, você vai para a luz, você é um vagalume. Não é verdade? Você fica acendendo e apagando o tempo inteiro. E aí eu pergunto a você, é luz ou é trevas? Não, depende da hora, pastor. Tem hora que eu sou luz, tem hora que eu sou trevas. Depende do estado de humor. Tem dia que eu estou muito na luz, tem dia que eu não estou muito na luz. Tem dia que eu estou na penumbra, nem é luz, nem é trevas. Presta atenção, isso não é evangelho. A obra que Deus faz em você, Cristo já fez, é chamada de obra consumada. Presta atenção, no dia em que você creu no perdão completo do Calvário, você nasceu de novo. Quantos creem que nasceram de novo? E essa nova criatura que você é hoje, é luz. E é justamente porque você vive na luz, é que o sangue te purifica de todo o pecado. Mas pastor, mas quando eu peco, eu não viro outra coisa? Não, não vira. Eu sei que é chato dizer isso, mas às vezes você é da luz, mas ainda faz coisas que não são da luz. E aí, produz uma contradição em você. E você imediatamente quer parar com aquilo, porque você fala, isso não tem nada a ver comigo isso. Isso não é meu tipo de vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou te falar uma coisa aqui. Comida pesada espiritual para você. Até quando você peca na luz, filho. Você não peca mais nas trevas. Porque você não pode se tornar trevas mais. Porque todo aquele que é trevas é filho do diabo. Você não pode voltar a ser filho do diabo. Porque aquele que era filho do diabo morreu. E esse agora que é filho de Deus é uma nova criatura gerada em Cristo Jesus. Se você foi gerado e você é da natureza de Deus, você crê que Deus colocou em você a natureza dele? Qual que é a natureza dele? Luz ou trevas? Então você é o quê? É isso que você é. Agora, vou te falar uma ilustração que eu já falei também dezenas de vezes, mas eu estou numa fase da vida que eu me dou o direito de repetir a exaustão. Olha para cá. Vamos imaginar, vou usar o pastor Rigonato de novo como exemplo. Pastor Rigonato não é crente, não nasceu de novo, portanto ele não é luz. Ele está onde, meus irmãos? E ele é, porque ele está nas trevas, ele é pecador. E ainda está em Adão, diz a Bíblia. Mas o pastor Rigonato hoje amanheceu bem-humorado. Resolveu dar uma esmola para o mendigo, ajudar um cego a atravessar a rua. Hoje ele foi bem-humorado no trabalho, tratou bem a sua esposa. Ele fez muita coisa boa. São coisas boas ou não são, irmãos? Eu pergunto para você, por que ele fez essas coisas boas? Ele se tornou agora justo, sim ou não? Ele se tornou filho, sim ou não? Ele continua sendo pecador? Continua nas trevas? Mesmo fazendo coisas boas? Por quê? Porque o que ele faz não tem poder de mudar o que ele... Agora vamos inverter. Vamos inverter. Não, o Pedrosa é crente. É crente, ele está na luz.
Ele é justo, está em Cristo. Mas hoje amanheceu, como dizem o goiano, com a pá virada, com a avó atrás do toco. E ele está dando patada em todo mundo, tratou mal todo mundo, brigou com a esposa, no trânsito apontou o dedo para o outro carro, fez coisas horríveis. É pecado ou não é, irmãos? Muito ruim. É ruim ou não é? Mas eu pergunto a você, ele voltou a ser trevas por causa disso? Ele virou pecador por causa disso? Ele deixou de estar em Cristo por causa disso? Mas ele errou? Mas continua sendo justo? Mesmo tendo errado? Por quê? Porque o que ele faz não tem poder mais de mudar o que ele é. Porque o que você é não foi produzido por você. Olha, eu estou te falando aqui comida muito sólida, viu? O que você é não foi produzido por você. Está me ouvindo? Foi produzido por Cristo, pela sua obra redentiva no Calvário. O sangue foi derramado, Ele fez tudo isso. E depois, porque o sangue veio, já expliquei para vocês isso aqui outros dias, o Espírito agora pode vir. Porque a unção sempre vem onde o sangue é aplicado. Quantos estão me acompanhando? Eita, mas eu amo isso. E aí o Espírito veio habitar em você. Então agora você é luz. Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, né? Ele fala, olha, não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas, né? Você é filho da luz. Não viva mais, não tenha mais nenhuma prática comum a eles. Porque você é luz. Mas qual que é o problema, irmãos? O problema é que isso que eu estou te ensinando aqui, para alguns, é um absurdo. É um absurdo. E às vezes são pastores. Só que essas pessoas não sabem que quando elas contradizem essa verdade, elas estão diminuindo a obra de Cristo de uma maneira terrível. Está me ouvindo? Porque todo pastor concorda que ímpio não vira filho só porque fez boas obras. Todo pastor concorda com isso. Ou seja, a obra de Adão foi tão poderosa que não tem nada que o homem possa fazer para revertê-la. Nada. Ele não tem escolha, ele está em Adão. Não tem saída para ele, a não ser Cristo. Todo mundo concorda com isso. Todo pastor, você vai ouvir pregando, vai dizer isso. O que você faz, as suas boas obras não vão alterar a sua natureza. Mas depois que converte, eles não mantêm a verdade. Aí eles mudam a verdade. E aí cada vez que o crente peca, ele diz para o crente, não, agora você voltou a ser trevas. Não, agora você não está mais em Cristo. Você não permaneceu em Cristo. Você tem que voltar. Ou seja, a obra de Adão é tão poderosa que ninguém pode reverter. Mas a obra de Cristo, para esses, parece uma coisa tão trivial, que qualquer coisa tira ele de Cristo. Qualquer momento ele está fora de Cristo. Olha, isso é blasfêmia. Se a obra de Adão tem esse poder todo, muito mais poder tem a obra de Cristo. Se a obra de Adão teve todo esse poder para tornar o homem pecador, a obra de Cristo tem muito mais poder para tornar você justo diante de Deus. Aleluia! Mas nós tendemos a pensar que nós nos tornamos aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos. Tem uma outra ilustração. Também já falei muito para você. Eu tenho que te avisar agora, para você não ficar me olhando com a cara de desentendido. Como quem diz, lá vem ele de novo. Mas a rainha Elizabeth, tem um seriado na televisão chamado The Crown. E quando a rainha Elizabeth, ela era uma jovenzinha, você sabe que ela faleceu esses dias. Ela era uma jovenzinha e ela estava até prestando serviços na Primeira Guerra Mundial. E
ela era muito extrovertida. E um dia, uma pessoa ligada à realeza, incumbida de treiná-la para se comportar como rainha, falou para ela: majestade, isso não fica bem na senhora, isso não combina com a senhora. A senhora vai governar o maior império do planeta, o império onde o sol não se põe. A senhora precisa de ter uma outra postura, não fica bem ficar rindo o tempo inteiro. Eu não vou discutir o conselho, eu quero falar outra coisa para você. Ela mudou. Ela antes tinha um comportamento mais assim, né, de moça mesmo, comum. Ela mudou e passou a ter uma postura compenetrada, própria de uma rainha. Eu pergunto para você, o comportamento dela mudou, foi isso que a transformou em rainha? Sim ou não? Ela já era rainha. O ser vem antes do fazer. Você não faz para se tornar, você é, e então você faz. Está me ouvindo? Muitos querem fazer e se comportar para se tornar. Então, a grande maioria dos crentes nas igrejas estão o tempo inteiro tentando se tornar justo, se tornar salvo, se tornar santo, se tornar isso ou aquilo outro. Mas o evangelho não é assim. O evangelho começa com o está consumado. Vê que loucura? Que obra começa com o está consumado? Eu queria começar essa obra com o está consumado, mas eu não estou nesse nível, mas Deus está. Então Deus começou a obra em você dizendo: está pronto. Então o nosso trabalho hoje não é terminar a obra de Deus, porque isso é uma ofensa à obra de Cristo. Você não está aqui para terminar o que Cristo começou. Não, Ele já terminou, está consumado. Você está aqui hoje para cultivar apenas o jardim onde Ele te colocou. A vida cristã, a vida abundante que Ele te deu. Quantos estão me acompanhando? Muito bem, então você já entendeu o que eu estou te dizendo, que na verdade João está te dizendo, não é? Ele está dizendo que nós estamos na luz, e porque estamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Só há comunhão se for filho com filho, irmão com irmão. Não há comunhão de luz com trevas. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios, que eu não vou ler com você, você se lembra. Ele fala: não há comunhão entre o mundo e a igreja, entre o templo maligno e o templo de Deus. Não há comunhão entre luz e trevas. São de naturezas distintas. Mas porque você está na luz, eu estou na luz também. Quando nós nos encontramos, podemos ter comunhão. Podemos cantar junto, louvar junto, ministrar juntos. É verdade ou não é? Porque nós somos irmãos. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, é muito importante o tempo verbal aqui nesse texto. O sangue purifica. No grego, eu não quero ficar enchendo a sua cabeça com essas coisas de gramática, porque você não gosta de gramática nem em português, que dirá em grego. Então olha para cá. Mas você sabe, existe tempo verbal. Existe passado, presente e futuro, concorda comigo? Só que cada um desses tempos tem nuances. E esse verbo, o sangue nos purifica, nesse versículo, está num tempo verbal que significa que ele nos purifica continuamente. Você é purificado pelo sangue todo o tempo. Por isso eu vou dizer para você, você que nasceu de novo, você que vive em Cristo hoje, você ainda peca? Sim, nem você nem eu negamos isso. Mas tem uma coisa, quando você peca, você já está sendo purificado pelo sangue. É permanentemente. Olha, pastor, esse ensino é muito perigoso. Tudo isso que você fala pode ser muito mal interpretado por aqueles que são mal intencionados, que querem viver no pecado. Eles querem viver no pecado, então eles vão ouvir você e vão querer viver. Não se preocupe com isso, filho. Sabe por quê? Porque essa mensagem é tão poderosa que quando você crê nela, ela produz em você novo nascimento.
aqueles que não nasceram de novo. Existem pessoas que não nasceram de novo, que estão dentro das igrejas. Eu vou te dizer, existem igrejas inteiras que ninguém nasceu de novo lá dentro. Esse é um fato, porque o evangelho não é pregado. Só há novo nascimento onde o evangelho é pregado. Se todo domingo eles ouvem um outro tipo de mensagem, de motivacional ou sei lá o que, não produz novo nascimento. Pode ser uma mensagem de alto aprimoramento, para você ter a melhor versão de si mesmo, mas não vai nascer de novo. Só há novo nascimento quando você ouve a respeito do perdão completo, perdão total. Por que que eu insisto tanto a respeito do encontro? Por que que o encontro é uma estratégia tão importante para nós? Porque lá, os nossos pastores, discipuladores, não têm alternativa, eles têm que pregar. Eles não podem inventar outra coisa. Eles não podem fazer um outro tipo de retiro. Não, tem que pregar. Por isso, muitos irmãos falam, pastor, podia, já que nós já estamos perdoados, por que que no encontro então tem isso e tem aquilo? Porque o encontro não é para você. O encontro não é para crente. Tem crente que vai lá, ótimo, ele vai ser abençoado também. Mas o encontro foi projetado para o incrédulo, para aquele que não sabe nada, para que ele seja levado a um novo nascimento pela fé. E eu vou te dizer a hora que isso acontece no encontro. Na sexta-feira a gente prega. Mas a gente fala do inferno, né? Deixa a pessoa assustada. Domingo de manhã a gente prega também, mas a gente fala da cura da alma, dos traumas, não sei mais o quê. À tarde a gente prega também, mas a gente faz o que na verdade? Libertação, a gente fala de demônio, né? Coisas, maldições, aquelas coisas todas. Mas durante esse tempo todo, vai chegar um momento em que nós vamos falar do amor de Deus na cruz. E se os pastores estão fazendo certinho, esse é o momento de você falar de Jesus só. De preferência, contar a história do nascimento, do ventre até a ressurreição e ascensão. E no momento certo, nós falamos ali dos cravos, do sangue, dos açoites, falamos de tudo. E aí dizemos para ela que o pecado dela foi colocado lá. E todas elas vão estar com uma folha. Lembra de uma folha? Que saiu na internet esses dias aí, desceram o porrete, não sei mais o quê. Mas o que é pecado, meu filho. E nós não estamos aqui para condenar o pecador, mas o que é pecado é pecado. Mas nós temos a solução para o pecado. Qual que é a solução para o pecado? Uma terapia? Uma cura da alma? Não. É o sangue do Cordeiro. Aí nós dizemos para ele o quê? Pega esse papel seu. Os irmãos estão fazendo assim no encontro? Sem medo de usar o papel. Ele pega o papel e faz uma fila. E você fala, agora você vai pregar esse papel lá na cruz. A gente faz uma cruz para ele. E ele vai lá e prega o papel dele na cruz. E depois alguém joga fogo naquilo ali. E o pastor então diz para ele, seus pecados foram aniquilados lá na cruz. Porque está escrito lá em Hebreus 9:25, foi aniquilado mesmo. Presta atenção. Eu sei que alguns vão e olham para aquilo tudo e fica dizendo, esses crentes inventam moda. Mas tem outros que vão e dizem, eu creio nisso. Eu creio nisso. E quando ele diz, eu creio nisso, sabe o que acontece com ele? Ele nasce de novo. O Espírito Santo entra dentro dele. Mesmo que ele ainda continua com hábitos antigos. Porque acabou de converter. Ele não sabe falar ainda a linguagem do evangeliquez. Então ele fala do jeito dele. Ele ora do jeito dele. Ele vai aprender tudo como uma criança. Mas ele nasceu de novo. O pastor estava me contando anos atrás. Ele acordou domingo de manhã cedinho. Tinha uma senhora ajoelhada na frente da cruz. Ele chegou perto e falou, o que a senhora está fazendo? Ela fala, meus pecados foram cravados, agora eu estou aqui rezando o terço. Aí você fala, mas por que? Não converteu? Nasceu de novo, mas vai ter que aprender agora. Ela vai ter que aprender. Ela está fazendo o que ela sabia. Vai aprender coisas novas. Por isso não é uma questão mais de o que vai acontecer depois. É um milagre fundamental do novo nascimento. Só há novo nascimento onde as pessoas entendem. Eu sei que você é filho de Deus, porque você é consciente disso. Você é consciente da obra do Calvário. E você descansa nisso. Quantos dizem amém? Essa é a verdade da palavra de Deus. Não é? E
Você fala, pastor, até mesmo quando nós pecamos na 8, verso 12. Projeta, por favor. João 8, verso 12. Estando ainda, não, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Diga, eu tenho a luz da vida. Pastor, mas lá João, abre lá, 1 João 2, verso 9, João fala sobre isso também. Olha o que ele diz, 1 João 2, 9, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha aqui, pastor, está dizendo aqui que quem odeia está nas trevas. É verdade ou não é, irmãos? Sim, está escrito. Mas o que mais deixa alguns irmãos encucados é o fato de João chamar de irmão. Ele diz, aquele que odeia o seu irmão. Aí você fala, pastor, se é irmão, então ele está falando, é para crente? Não é. Já contei para você aqui, que tanto João, como Pedro, como Tiago, eles escreveram para judeus e cristãos. Porque o ministério deles era o ministério para circuncisão. O ministério de Paulo era para incircuncisão. Então, as cartas de Paulo são todas endereçadas realmente para nós, irmãos. Mas Tiago não, por exemplo. Se você pegar Tiago 1, verso 1, lá está escrito o quê? Tiago que escreveu para as 12 tribos que estavam na dispersão. Não tem 12 tribos na igreja. Está me ouvindo o que eu estou dizendo? Não tem, 12 tribos é de Israel. Então, Tiago escreveu também para judeus. Aí você fala, pastor, mas não tem judeu na igreja. Hoje não tem, mas tinha. No começo, a igreja, ou os cristãos, eram junto com os judeus, se reuniam nas sinagogas. A separação aconteceu no ano 125, e foram os judeus que expulsaram os cristãos, ok? Então, até então, era junto. Era junto. Por isso que João diz, olha, se você odeia o seu irmão, você está em trevas. Porque um judeu chama outro judeu de irmão. Você acha que somos só nós crentes? Não. Um judeu também chama outro judeu de irmão, porque ele diz, somos todos filhos de Abraão. Então eles são irmãos. Por isso João está dizendo isso. Não se refere a nós, porque nós não suportamos viver mais com ódio no coração. Você se tornou alérgico ao pecado. Não é que você não fique às vezes magoado e ressentido, você fica, mas você quer resolver. Você não aguenta viver dessa maneira, porque tem uma nova natureza dentro de você agora. E essa natureza é amor, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é... Se Deus é amor, o Espírito Santo é o quê? Amor também. Ser cheio do Espírito também é ser cheio de amor. E não confunda amor com emoção. É o Espírito de Deus fluindo na sua vida, amém? Depois do capítulo 2, do verso 1, João diz, verso 12, capítulo 2, verso 12, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Mais uma vez o tempo verbal é importante, perdoado aqui está num tempo verbal do grego, que é um tempo chamado auristo, que significa o seguinte, é algo que foi feito de uma vez por todas, acabado, definitivamente feito. Está me ouvindo? Em português não temos esse tempo verbal, então a gente lê, não tem a noção exata do sentido, o peso da palavra. Então João está dizendo, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, definitivamente, completamente, eternamente perdoados. Por meio de quê? Porque você confessou cada um deles? Porque você se lembrou de cada um deles? Não, por meio do nome dele, Yeshua HaMashiach. O nome dele, nós somos perdoados pelo nome
dEle. Você vive no nome dEle. Você está inserido em Cristo. Você vive num ambiente permanente de perdão. Por isso, não viva consciente de pecado. Viva consciente de presença, de perdão. Quando eu falo consciente, é no sentido de perceber, tá bom? Não é no sentido de consciência pesada, não. Por exemplo, você já vestiu uma roupa que você fica lembrando dela? É horrível. Detesto quando eu tenho que lembrar do meu blazer, do colarinho da minha camisa. Entendeu? É horrível. Mulher é mais comum isso ainda. Porque às vezes veste uma roupa que não está cobrindo tudo, né? E aí vem conversar com a gente, ela fica esticando para cá, estica para lá, ela puxa para cá, ela puxa para lá. Que trabalheira que dá, meu Deus do céu. Então, eu estou te contando isso para explicar o quê? Que é muito ruim estar consciente de si mesmo. A melhor coisa é eu estar aqui em cima pregando, eu nem lembro que eu tenho sapato, que eu tenho pé, que eu tenho braço, eu não lembro de nada. Eu não estou consciente do meu corpo nessa hora. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ficar o tempo inteiro consciente de um membro é terrível, não é? É aquele dedinho que apareceu um calo e agora ele te lembra que ele existe o tempo inteiro. Horrível. Isso é estar consciente de algo. Então presta atenção, tem crente que vive consciente de pecado o tempo inteiro. Será que eu pequei? Oh meu Deus, me perdoa, será que eu falei alguma coisa? Não, oh Senhor Jesus, me mostra, eu quero confessar. O tempo inteiro ele está consciente de pecado, porque ele tem medo de pecar, porque se ele pecar, Deus vai embora, ele vai perder a comunhão, porque só há comunhão se ele estiver na luz, ele tem que estar na luz, meu Deus, me mostra, me traz luz nas minhas trevas, porque eu tenho que estar na luz, porque senão eu vou virar trevas, e ele está o tempo inteiro nessa angústia. E quando ele não vive assim, e olha, acredite em mim, muitas pessoas às vezes se afastam porque não conseguem viver esse tipo de cristianismo angustiado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Qual que é a vontade de Deus? Que você viva o tempo inteiro consciente de perdão. Deixa eu ler. Vou passar 5 minutos do horário. Quantos me dão mais 5 minutos? Só 5 minutos que eu quero ler com você esse texto. Hebreus 10, verso 2. Olha o que diz. Ora, no Velho Testamento, olha para cá, o perdão era repetitivo. Está me ouvindo? No Velho Testamento, o perdão era repetitivo. Então existia um dia, que era chamado Dia do Perdão Nacional, Yom Kippur, ou nas suas Bíblias está escrito, Dia da Expiação. Era o dia do perdão. Era o dia onde os pecados da nação inteira seriam perdoados. O sacerdote naquele dia imolava o sacrifício, pegava o sangue, entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue ali, em cima do propiciatório, que é a tampa da arca. E então ele voltava, quando ele voltava a nação toda se alegrava, por quê? Porque o fato do sacerdote ter entrado no Santo dos Santos e saído com vida, era sinal de que Deus tinha aceitado o sacrifício e eles estavam perdoados. Mas era só um ano. Não era para o resto da vida, era só um ano. Portanto, o sacrifício não era para lembrar você que você estava perdoado, era para te lembrar do seu pecado. Todo ano você era lembrado, você tem pecado, você tem que vir aqui resolver. Há pecado na sua vida, você tem que vir aqui resolver. Então, no Velho Testamento, o homem vivia o tempo inteiro ciente de pecado, lembrando o pecado. Infelizmente, hoje é isso que muitos fazem na ceia. Não lembram do perdão, lembram do pecado. Mas aí Cristo veio. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Você acha que no dia da expiação, o judeu confessava pecado por pecado que ele cometia? O que você acha? Não. Ele não confessava pecado por pecado. Até porque como é que ele ia lembrar pecado de um ano? Ele não ia lembrar também. Então, judeu confessava pecado. Você vai ver lá em Mateus capítulo 3, né, que João pregava na Judéia e as pessoas vinham sendo batizadas confessando o pecado. Mas judeu não confessava pecado por pecado. A maneira como o judeu confessava o pecado é como o filho pródigo voltando para casa. Como é que ele confessou o pecado do pai dele? Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Essa era a confissão que ele fazia, geral, genérica, ok? E no entanto ele era perdoado, mas tinha que ser perdoado todo ano. Ele ficava o ano inteiro pensando no dia do perdão, porque ele não tinha o perdão o tempo inteiro. Mas aí Cristo veio,
Você acha que a obra de Cristo é inferior à obra de um boi, um cordeiro, um cabrito? Não pode ser. Se aqueles animais tinham poder de perdoar o pecado, cobrir o pecado por 1 ano, por quanto tempo você acha que o sangue do Filho de Deus, o sangue eterno, derramado na cruz, pode cobrir o seu pecado? Eternamente, filho, eternamente. Por isso o autor de Hebreus diz que o sacrifício foi um só, definitivamente. Por isso agora, eu não tenho que ficar mais consciente de pecado, porque foi resolvida a questão. Eu tenho que ficar agora consciente de perdão. Não estou dizendo que você não peca. Você peca, você vai pecar. E o que você vai fazer quando você pecar? Você vai voltar-se para o Senhor. Você pode confessar, reconhecer o seu pecado, mas deve sempre dizer: eu já sou perdoado, porque o sangue já me lavou. E você deve levar em conta o que Deus diz, e não aquilo que qualquer outra pessoa diz, ou você mesmo. Deus diz que está contente com o sacrifício. Você deve estar contente também. Olha o que Hebreus diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Não está projetando, não? Hebreus 10, verso 2. 2. Oh, Deus. Vamos ler de novo. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Presta atenção. Não, para aí. Olha o que está escrito. Eu sei que o português do livro de Hebreus é mais rebuscado do que os outros. Por isso você ouve e fala: meu Deus, não entendi nada que está falando aqui. Se você for honesto, você vai dizer isso. Não precisa ser honesto comigo não, olha para cá. Só presta atenção nesse raciocínio bíblico. Se esses que vão prestar culto lá no santuário, oferecer o sacrifício, presta atenção, se eles tivessem sido purificados de uma vez por todas, a pergunta da Bíblia é: eles continuariam tendo consciência de pecado? Sim ou não? Só que eles não foram purificados de uma vez por todas. Era uma vez por... Então eles tinham consciência de pecado? Sim ou não? Mas e você hoje tem que ter? Não. Por quê? Verso 3. Olha o que diz. Porque, entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos. Mas hoje nós vamos fazer recordação de pecados, irmãos? Não. Pega o seu pão e o seu cálice. Hoje vamos fazer recordação do perdão. Vamos viver conscientes do perdão. Muitos, infelizmente, pode ficar de pé. Muitos, infelizmente, presta atenção no que eu estou dizendo, não olhe para o lado, não olhe para cima, não olhe para lugar nenhum agora, porque eu estou te falando coisas importantes demais. Essas coisas podem mudar a sua vida cristã, mudar de patamar. Muitos cristãos acreditam que para ser zeloso, fiel, ele tem que ficar o tempo inteiro com a cadernetinha anotando os pecados dele, lembrando dos pecados dele, lembrando dos erros dele. O tempo inteiro, porque ele precisa de resolver. E ele vai ter que resolver um por um, porque ele acredita que não foi feito tudo na cruz. É ele que tem que completar a obra. Infelizmente não é só crente que faz isso, infelizmente tem pastores, tem pregadores que acreditam que ficar lembrando você do seu pecado toda semana é também uma obrigação ministerial dele. Se ele não te condenar todo domingo, ele é que está errado. Mas ambos estão no erro. Nem eu estou aqui para ficar condenando você, e nem estou aqui para lembrar do seu pecado. Estou aqui para lembrar você que de uma vez por todas, uma única vez, sem repetição, Cristo morreu pelos seus pecados, definitivamente. Não vai ter necessidade de outro sacrifício jamais, porque é um único, de uma vez por todas.
Diz a Bíblia que depois que ele fez o sacrifício pelos nossos pecados, ele subiu e sentou-se à destra da majestade nas alturas. Por que ele sentou? Porque terminou, concluiu. E por isso que Efésios diz que nós agora estamos também sentados com ele. Como é que você pode estar sentado com ele sem desfrutar da sensação de descanso que ele tem? Você está sentado com ele e está dizendo: filho, eu terminei, por isso que eu sentei. Mas nós estamos às vezes, sem entender isso, de pé, correndo de um lado para o outro, tentando nos purificarmos. Não, você já é purificado. Você está sentado junto com ele nos lugares celestiais. Essa é a sua posição hoje, de descanso. Esteja consciente do perdão. Quanto mais consciente do perdão, mais você tem ousadia para receber em fé. Feche seus olhos por um instante. Pastor Jairus vai fazer a confissão do pão e do cálice, vai orar com você. E o Espírito Santo trouxe você aqui para fazer algo na sua vida. Então não perca a oportunidade de receber, de pegar aquilo que Ele tem para você. Se você não pegou o pão ou o cálice, ergue a mão onde você está e alguém vai te levar aí, tá bom? Os servos estão passando nos corredores. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Eu quero ouvir a sua voz agora, colocando-se diante de Deus.